que você vai encontrar na frente. Você tem que avançar. Porque o que prometeu é fiel para cumprir. E eu quero te dizer, querido, se você tem alguma área na sua vida que você tem medo, você está no lugar certo. Porque hoje você vai aprender, querido, que o medo só atrapalha a sua vida. Mas Jesus Cristo, Ele chamou você para a liberdade. Aleluia. Olha assim para o seu irmão e diga assim, o amor lança fora todo medo. Aleluia, você já está preparado, viu, irmão, para receber. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em 1 Reis 19. Aleluia. Deus é muito bom, querido. Ele prepara momentos, reuniões para grandes decisões, viu? E eu queria que você não perdesse tempo essa tarde aqui. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Na hora que você pega, ela já começa a fazer efeito. Na hora que você recebe ela no seu coração, querido, só o medo faz com que o diabo roube. E se você não vai ter medo, então, irmã, avança. Amém? Aleluia. Vamos lá. Ora. Versículo 1. 19:1. 1 Reis 19:1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o teu servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a pé a Giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Pediu a morte. Já tive bastante. Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto com a sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e come, pois a sua viagem será muito longa. Então se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe e ao monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Amém, queridos? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, aqui está a tua palavra, que ela é a verdade, Pai. Obrigada porque hoje é dia de festa, Pai. Hoje é dia de louvor, hoje é dia de adoração, Pai. Mas também não devemos esquecer que hoje é dia de libertação, porque a tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, com sede e fome da tua palavra. E sabendo que desse altar, Senhor, sai a palavra pura, Senhor. Sai a palavra verdadeira, Senhor. Pai, nós te agradecemos por este momento na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vou tomar um pouquinho, porque eu estou meio gripada. Amém, querido? Bom, eu vou falar um pouquinho de Elias. Eu li essa parte aqui só para introduzir. Elias, ele era um homem muito respeitado. E ele, muito respeitado em Israel. E ele fazia a obra do Senhor. Ele era muito dedicado à obra de Deus. E ele era tão respeitado em Israel que quando Jesus veio, todos pensavam que era Elias ressuscitado. E Deus usou Elias tremendamente. Eu não sei se vocês lembram daquela passagem da viúva de Sarepta,
que ele foi usado, aquela mulher que já estava com filho para morrer, e ele chegou e abençoou aquela mulher e nunca mais faltou farinha na panela e nem óleo na botija. E foram muitos os milagres que ele fez naquele lugar. E Acabe era o rei de Israel nessa época, casado com Jezabel. Acabe era um homem muito profano. E eles adoravam um deus chamado Baal. Jezabel tinha os altares a Baal. Ela sustentava todos os profetas de Baal, bancava todos eles. Ela fazia oferendas para ele. Ela consultava ele. Baal também consultava esses profetas e ainda colocava o povo de Deus, induzia o povo de Deus para adorar Baal, para se prostrar diante de Baal e fazer o que não era para fazer, né? E um dia, Acabe chegou para ele e disse que não ia chover. Por 3 anos não ia chover naquele lugar. E o rei, ele se enfureceu. Ficou com muita raiva de Elias. E o Espírito do Senhor escondeu Elias, porque ele andou atrás de Elias por tudo quanto era canto para matar e não encontrou. E aí Jezabel, que eu achei ela muito barraqueira, ela chegava e matava os profetas de Baal, os profetas do Senhor. E aí o mordomo conseguiu esconder numa caverna 50 profetas num lugar, 50 no outro, e ele todos os dias ia alimentar aquele pessoal. Um dia, ele já tinha andado por tudo quanto era canto atrás de Elias e não encontrou. E um dia, nessa saída do mordomo, encontra Elias. E ele corre, se ajoelha e diz: é você o meu senhor? Elias disse: sou. Volta lá o teu senhor e diz que eu quero falar com ele. Ele disse: pelo amor de Deus, não faz isso comigo. O que foi? Onde foi que eu pequei para você fazer isso comigo? Não faz isso comigo não, porque o rei já andou por todas as nações atrás de você. E sem contar que fazia o pessoal jurar que não viu você. E vai que o Espírito do Senhor leva para outro lugar e eu vou perder a minha vida? Ele diz: não, vai dar. Fala. Fala a ele que eu quero falar com ele. Eu não vou fazer isso com você. E ele foi, e Acabe chegou e se encontrou com ele e foi olhando e disse: eita, perturbador. Você é o perturbador de Israel? Ele disse: eu não sou perturbador de Israel, não. Quem é você e sua família? Agora eu vou fazer um desafio com você. Pega os teus profetas, os teus 450 profetas, e pega o de Acera também, mais 400, e vamos ver quem é o Deus de Israel. A gente vai oferecer um sacrifício. O Deus que manda fogo é o Deus de Israel. E os profetas toparam na hora porque eles tinham Baal como o Deus do fogo. E eles concordaram. Então lá eles fizeram o altar. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Para vocês entenderem, eu tenho que falar isso. Então eles prepararam o altar e colocaram lá um novilho cortado e começaram a adorar a Baal. Baal, manda fogo, Baal. Manda fogo, Baal, para queimar esse holocausto. Isso eles começaram de manhã. Deu meio-dia. E essa ladainha deles, né? Manda fogo, Baal. Manda fogo. Manda fogo para queimar esse holocausto. E Baal não respondeu. E eles gritavam e Baal não respondia. E Elias, ele tinha fogo na alma, ele era meio encabulado. Ele chegou e disse: vai, grita mais alto para ver se seu Deus escuta. Grita mais alto, ele deve estar dormindo. Acorda, grita mais alto. E ele começava a se flagelar, se cortava. Oferecia aquele sangue que descia a Baal, aqueles holocaustos. Baal, manda fogo, Baal. E ele gritava: grita mais alto. Ele não é Deus, ele deve estar conversando com um monte de gente. Grita mais alto que ele escuta. E ele começava. E eles começavam, eles já estavam que não suportavam mais, de tanto clamar a esse Deus que não escuta, o Deus que tem olhos e não vê, ouvido e não escuta. E aí, ele disse: será que ele não viajou? Grita mais alto, ele deve ter viajado, ele não vai escutar vocês. E ele disse: olha, acaba a farra aí, estou dizendo minhas palavras.
Porque eu não estou falando do macaco, eu estou falando do humano. Então, pelo jeito dele, no mínimo ele deve ter dito isso. Acaba a farra, que agora eu vou mostrar para vocês quem é o Deus de Israel. E ele foi, derrubou o altar todinho e chegou lá e disse, olha, vamos refazer o altar. Vocês vão ver quem é o Deus de Israel. E isso, gente, era a nação de Israel que estava ali. Porque eles viviam atrás de um Deus para adorar. E eles fizeram o altar dele, ele foi fazer o altar dele, ele pediu 12 pedras, colocou 12 pedras no altar. Em volta, ele cavou uma vala muito grande e ele chamou o pessoal lá e disse, olha, tinha 4 cântaros, a palavra diz que era 4 cântaros grandes. Ele disse, olha, enche esses cântaros de água e traga para derramar aqui em cima. Eu quero mostrar ao Deus de Israel o que é que ele vai fazer. E eles começaram a jogar água ali naquele holocausto. E a água encheu aquela vala. Eles fizeram por 3 vezes. Esses cântaros cheios d'água, vinha, traga mais, traga mais. Quando ele viu que estava tudo borrotando, ele disse, pronto. Aí ele orou. E ele orou assim. Deixa eu dizer para vocês. Ele orou assim. Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus de Abraão. Que é Deus dos meus pais, Isaac, Jacó e Abraão. Derrama fogo aqui para mostrar a esse povo que tu és Deus em Israel. Ele orou. As 12 pedras ali significava as 12 tribos dos filhos de Jacó. E ele falou no nome de Abraão porque ninguém fez mais sacrifício do que Abraão. E ele via que Deus honrava todos os sacrifícios. Isaac, porque não houve um sacrifício maior do que o de Isaac. E ele viu que Deus estava presente nessas 3 vidas. Então ele orou pelo Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. E Deus mandou fogo e lambeu todo o holocausto. E ele olhou para Acabe e disse, agora nenhum dos seus profetas sai daqui. Nenhum sai daqui. Prenda os profetas. Desce lá para o riacho de Quizon. E desceu. E chegou lá, ele desembanhou. A espada dele matou. Degolou todos esses homens. A fio de espada. Naquele tempo, não era matar, eles eram os homens primitivos. Isso para ele é como alguém prender outro hoje. Eles não sentiam tanto porque eles eram primitivos. Eles viviam disso mesmo. Então ele matou toda aquela os profetas, né? E disse ao rei de Israel, agora sobe, Acabe, porque vai chover, não vai dar nem tempo de tu chegar em casa. E a chuva vai cair. E não deu nem tempo, quase, ele chegar em casa, a chuva caiu. E quando ele chegou em casa, agora vai começar a ministração. E quando ele chegou em casa, com certeza, né? Acabe a mulher dele deve ter dito, e aí, como foi? Porque eu digo normal de mulher porque quando meu esposo chega, eu pergunto, e aí, como foi o culto? Mesmo assim, eu creio que ela deve ter dito, e aí, Acabe, como foi lá? Ele deve ter dito, o homem venceu. E ela perguntou, cadê os profetas? Ele disse, ele matou todos. Aí ela se indignou. O que foi que ela disse? Acabe contou a Jezabel tudo o que tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer que os deuses lhe castiguem se amanhã, por essa hora, eu não matar você. E esse homem deu no pé. Querido, você vê, Deus fala conosco. Mas eu digo a você que o cão também fala. Não sei se é amém, mas fala também. Quando ele mandou o recado, quando ela mandou o recado que ia matar ele, a voz do diabo, ela é assustadora.
É uma voz forte, querido. Mas a palavra de Deus diz que a gente não deve temer. Não é à toa que tem 365 não temas. Ou seja, você abriu o olho, querido, você nunca esqueça que você já tem a promessa, não temas. Não temas. Porque este homem, querido, para você ter uma ideia, o que ele tinha feito? Enfrentou tudo, mas teve medo de uma mulher. Quando ela disse, eu vou matar você, ele se mandou. Ele foi embora. Há historiadores que digam que ele caminhou um dia 480 quilômetros. Eu não vou entrar muito nesse método, porque eu só estudei assim. Há historiadores que dizem, fazendo a distância de onde ele estava para onde ele foi, o medo dele foi muito grande. E quando ele chegou, ele se deitou debaixo de um pé de árvore e ele começou a pedir a morte. Aí eu olho para você, querido, com medo de uma mensagem diabólica. Muitas vezes, Deus usa a nossa vida, querido. Muitas vezes, você é usado por Deus, você não tem ideia do que é essa palavra, quando você solta, o que ela faz. E a gente, por qualquer recadinho, não vou mais, não faço mais, não vou mais. O que foi que ele fez, querido? A síndrome do medo, a depressão, que dizem que é a doença do século, querido. Eu estou aqui debaixo de uma profecia. Eu ia me esconder para não vir aqui hoje. Mas a profeta ligou para mim e disse, Deus está dizendo para você que você vai contra os sacerdotes. No caminho, os leprosos foram curados. Quando eles foram diante de Jesus, que Jesus curou, que Jesus disse, vai contra os sacerdotes. E eles foram, no caminho eles foram curados. Eu estou aqui debaixo da potente mão do Senhor. E o que aconteceu, querido? Ele simplesmente quis morrer. Que a depressão, querido, o medo leva à depressão. E a depressão leva simplesmente à falta de não querer viver, de não querer caminhar. E eu, você, pai, mãe, nós precisamos de força. Nós precisamos discernir para poder a gente caminhar. Porque senão, querido, eu tenho uma prima que ela tem depressão, a família dela é toda destruída. Ela abandona, ela passa 8 dias trancada, sem dar notícia. Os filhos, ninguém queria o outro, ninguém mais. E ele simplesmente aqui, querido, e você vê que ele era um profeta. Deus agia. Mas o medo fez com que ele desse no pé. O medo fez com que ele abandonasse tudo e corresse. Eu quero dizer a você que não tenha medo não, querido. Porque ele vai se encontrar com Deus aqui, você vai ver que para onde você for, você encontra com Deus. E a Bíblia diz, querido, que ele fugiu, ele teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Querido, ninguém pode salvar a sua vida a não ser o Senhor. Ninguém, só quem supre você é Deus. O homem não me fez, o homem não tem nada para me suprir. Quem pode me suprir é o Senhor. Eu queria que vocês abrissem lá em Mateus 6:25. Amém? Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo. Porquanto, ao vestir, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, nem o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora
que seja na sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo do seu esplendor, vestiu-se como um deles. E Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dele. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trata as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém, queridos? Então ele saiu para salvar a vida dele. Caminhou um dia e chegou ao pé de Giesta. Sentou-se debaixo e orou pedindo a morte. Querido, eu não acredito que ele queria morrer, não. Porque se ele quisesse morrer, ele tinha esperado Jezabel matar ele. Ele só quis se esconder. Ele só quis se esconder. E muitas vezes, querida, a gente arranja dentro de nós lugares para se esconder. Desculpa para se esconder. Porque eu creio que cada um que está aqui, Deus tem um propósito diferente. Mas nem todos conseguem cumprir aquilo que Deus tem. Nem todos conseguem. Por uma razão ou por outra, não dá. Eu não posso, eu estou com medo. Eu estou devendo, tenho que trabalhar para pagar. Mas o texto aqui é bem claro. Que Deus ele não deu espírito de temor. Ele deu de poder, amor e moderação. Equilíbrio. Portanto, querido, nós devemos ser equilibrados diante das situações. Porque você não tem para onde ir. Você não tem para onde correr. Ele correu sabendo que Deus ia atrás dele, onde ele estivesse. Ele sabia que Deus ia atrás dele. E você vê que diz aqui que ele entrou no deserto. Deus, quando você entra no deserto, você sozinho entra no deserto, a caminhada é bem maior para você. Porque Deus, quando tirou, ele disse a Ezequiel que tirou o povo dele do Egito com braço forte e botou no deserto. Jesus, quando foi para o deserto, quem levou ele foi o Espírito do Senhor. E muitas vezes, querido, a gente entra no deserto. E se você não entrar com a palavra, querido, é difícil. Você encontra pessoas por aí que quando você olha, aí, irmão, estou no deserto. Passa 2 anos, você se encontra com ele, e aí, irmão, ainda estou no deserto. Querido, isso é verdade. Não é brincadeira, não. Isso é verdade. Principalmente a gente que é do interior, quando a gente viaja, que chega, o povo é tudo no deserto. Porque falta essa palavra revelada. O que faltava aqui nele era uma experiência pessoal com Deus. Você vai ver que ele teve uma experiência pessoal com Deus. E muitas vezes, querida, a gente corre disso. A gente não quer. A gente não quer esse tipo de coisa. A gente quer correr. A gente quer correr das coisas de Deus. Mas essa tarde eu digo a você, querido, que não devemos correr das coisas do Senhor. Porque vai chegar momento que você vai precisar de forças. E só quem dá é o Senhor. A Bíblia diz, Ele é quem renova as nossas forças, e nos coloca como a asa da águia, que voa e não se cansa. Caminha e não se fadiga. E ele aqui estava fadigado, querido. Ele precisava tão somente de Deus. E Deus usava ele na obra. Muita gente é usada na obra, mas para si, querido, eu vejo tantos profetas realmente usado por Deus, que entrega tanta coisa que não tem nem a metade. Que eu conheço pessoas que eu digo, Jesus, se isso fosse para aquele profeta, como era bom. Deus usa. Mas isso não quer dizer, querido, que você esteja 100% com Deus. Aqui ele fez fogo, um homem brabo. Fez cair fogo do céu. Cadê o Deus dele? Que de repente ele corre, se esconde e queria morrer. Simplesmente queria morrer. Você olha assim e diz, meu Deus do céu. Se fosse outra pessoa aqui, a gente ia dizer, tem que orar. Tem que ir para a sessão de descarrego, o homem daquele, porque não tem condição, não. Mas eu quero dizer, querido, que a gente sem Deus, a gente não é nada. Sem o Senhor,
Qualquer voz do diabo, você cai. Você cai. Qualquer voz do diabo, você cai. Vamos lá, né? E o Senhor, sim, ele pediu para o Senhor tirar a vida dele, né? Querido, isso é o quê? É um suicida gospel, é? Pediu para Jesus tirar a vida dele. É um suicídio, né? E olha, ele foi dormir, viu? Eu acho que ele queria que com a eutanásia era dar aquela injeção nova, porque ele foi dormir. Ele pediu, Senhor, tire minha vida. E veja bem o que o texto diz, ó. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus antepassados, Jacó, que ele não fez milagre mais do que ele, né? Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. E de repente, o anjo tocou nele e disse: levanta-te. Elias olhou ao redor, junto da cabeça havia pão assado sobre brasa quente e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Mesmo, querido, que a gente esteja em qualquer situação difícil, o Senhor ainda não abandona. Ele ainda manda comida. Ele manda água para você. Ele nos sustenta, porque Ele é Deus. Porque Ele é o Senhor. E você vê aqui, se você for continuar, o anjo do Senhor voltou, tocou e disse: levanta-se. Coma, pois a sua viagem será muito longa. E a Bíblia diz que ele caminhou com aquela comida 40 dias e 40 noites. Tu vê o que é a comida do Pai. O que essa palavra faz, querido, com as nossas vidas? Nos sustenta, nos faz avançar. Se ele andou 40 dias e 40 noites com duas refeições que ele fez, isso prova, querido, que o Senhor Deus ele tem muito mais para a minha vida e para a sua vida. Isso prova, querido, que nós devemos estar se alimentando dessa palavra. Cada dia mais, sem ter medo de tropeçar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele dá ordem aos anjos para que o nosso pé não tropece em nenhuma pedra. Nós precisamos avançar. Nós precisamos saber que o Senhor é Deus e Ele nos usa para fazer coisas tremendas em nossa vida. Coisas, queridos, que a Bíblia diz que as coisas que Deus faz em nós é como espetáculos para homens e anjos. A gente tem que ser assim, querido. A gente tem que avançar, a gente não tem que se esconder diante das situações. Elas vêm para mim, elas vêm para você, elas vêm para qualquer um. A diferença, querido, é que quem tem a palavra, passa. E quem não tem, fica. Porque essa palavra, a Bíblia diz que essa palavra, ela endireita as suas veredas. Ela abre caminhos para você passar. Se existir uma pessoa que é seu inimigo, é o diabo. Não só é meu, é seu, é de qualquer um. Ele vai tentar atrapalhar a todo momento da nossa vida, a nossa caminhada. Vai atrapalhar a obra do Senhor. Mas eu quero dizer, querido, que onde você proclamar que Deus é o Senhor, Ele continua sendo o Senhor. Ele é o Deus das nossas vidas. Ele nos faz caminhar por entre as rochas. Por onde quer que você for, o Senhor é com você. Outra passagem também, querido, que eu queria que vocês olhassem, era lá em Mateus 14, 27. Amém? 14, 27. Mas Jesus imediatamente diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor disse a Pedro: és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O Senhor disse: venha. Respondeu ele: amado, a fé sem atitude, ela é morta. Pedro, ele estava no barco, mas se ele não tivesse colocado o pé fora para andar sobre as águas, conseguido.
Ele não tinha. Ele teve uma atitude. Ele colocou o pé fora e ele caminhou. Mas ele errou, querido. Porque ele olhou para um lado e olhou para o outro lado. Ele era para ter olhado para Jesus Cristo. Porque quando o vento bate, se você não tiver na palavra, você pode cair, pode afogar. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus ele não abandona. Ainda que você esteja na caverna, Deus ele é com você. Vamos voltar para lá, por favor? Aleluia. Deus, querido, ele trata você não pelo que você está sentindo, é pelo que você é nele. Você lembra de Gideão? Gideão, ele estava malhando o trigo escondido também, com medo. E o anjo chegou para ele e disse, homem valoroso. Porque os seus sentimentos, queridos, eles jamais eles vão falar por você. Deus, ele vê você pelo que você é nele. Ele não vê você pelo seu sentimento, não. Ele já vê você um vencedor. Ele já vê você mais que vencedor. E ele não trata você segundo o seu sentimento. Não adianta. Porque ele não vai tratar, porque ele não lhe vê assim. Derrotado, triste, angustiado, jogando tudo para o alto. Ele vê você mais do que vencedor. E ele vê aqui que quando o Senhor aparece a Elias. Não, aqui. Quando o anjo falou que a viagem dele era muito longa. Verso 8. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe. Ali ele entrou numa caverna. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a ele e perguntou, Elias, o que, é que você está fazendo aqui? Como eu digo a você, porque Deus não via ele com medo. Deus não via ele se escondendo. Deus já via ele como profeta. O que tu está fazendo aqui, Elias? Eu chamei você para ser profeta. Eu chamei você para ser pastor. Eu chamei você para fazer a minha obra. O que é que você está fazendo aqui? E ele diz, sai, que eu quero ver, que eu quero conversar com você. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a ele, o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Ele estava se achando, querido, porque ele não foi o último que lhe sobrou. Ainda tinha os remanescentes que Deus tinha guardado. Muitas vezes, querido, a gente acha que se Deus não levantar você, a obra vai parar? Vai não, querido. Vai continuar. Vai continuar, não se preocupe que vai continuar. Amém? E agora também estão procurando matar-me? O Senhor lhe disse, saia, fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor mandou ele para o monte. Monte é lugar, querido, onde a gente fala com o Senhor. E ele foi lá para o monte. E o que aconteceu? Veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Mas o Senhor não estava no vento. Depois que houve o vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo. Mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Mais uma vez o Senhor pergunta a Elias, o que é que ele estava fazendo ali? E Elias pensava, eu acho que na hora do vento, Elias deve ter dito, meu Deus, Jezabel quer me matar, Acabe quer me matar, e agora esse vento, Deus também vai me matar. E aí aquele vento veio
e saiu destruindo tudo. Mas Deus não estava no vento, querido. Depois veio um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Depois veio o fogo, mas Deus também não estava no fogo. Deus estava naquela brisa, querido. É porque muitas vezes a gente acha que o Senhor está envolvido em coisas que acontecem em nossa vida. Coisas que a gente, muitas vezes, é quem promove aquele momento. A gente é quem vai, a gente é quem vai procurar algo. Quando você se desvia da palavra, querido, pode esperar terremoto, pode esperar vento, que acontece. Mas quando você está na presença do Senhor, eu quero te dizer que a brisa suave. O Senhor fala, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos erros, Ele nos trata segundo o nosso amor. Mas você tem que estar dentro da palavra, segundo o amor dele por nós. Mas você tem que estar dentro da palavra, porque se você fugir da palavra, você já não está mais na cobertura da palavra. Você já não está mais no Senhor. Você tem que voltar, como ele disse, a sua viagem é longa. Porque ele tinha que voltar por onde ele foi. Ele tinha que voltar e o Senhor ainda mandou que ele voltasse e ungisse 3, inclusive ungisse Eliseu no lugar dele. E depois disso, há historiadores que digam que ainda foram 13 anos ele nessa batalha. Mas eu quero dizer a você que ele acreditou no Deus que ele servia. Quando ele viu que Deus não tratava ele segundo a atitude dele, ele viu que Deus era o Todo-Poderoso, continuava sendo Deus de Israel. E eu quero dizer a você, querido, que Deus, ele faz o milagre acontecer. Independente do que aconteceu, independente do que vai acontecer, Deus, ele sempre tem algo novo para mim e para você. Ele sempre tem algo novo. Muitas vezes a gente pensa que é o fim, mas é o começo de grandes histórias em nossa vida. Ele pensava que era o fim, mas aqui não foi. A caminhada dele ainda foi muito longa. E quando a gente pensa que está no fim, o Senhor começa. Eu vou contar um testemunho pequeno aqui para vocês. O meu sobrinho, ele morou com a gente um tempo, ele chegou lá em casa, não tinha nem a 5ª série completa. E eu tirei ele no meio de uma briga com droga. E ele veio lá para casa. E a gente colocou ele para fazer cursinho. E ele não queria nada com nada. Mas independente da vontade dele, Deus fazia o que estava no meu coração. Ele não queria nada. Mas eu sempre orava e dizia, Senhor, eu creio no teu milagre, na vida dele. Eu creio que você pode fazer infinitamente mais daquilo que eu possa pedir. E ele era tão errado que eu tinha até vergonha de pedir as coisas para ele. E um dia a gente colocou ele para fazer, lá na Cidade Viva, para ir para o centro de reabilitação. Né? Só que, durante esse tempo todinho, bem 5 anos, era a primeira vez que eu ia viajar para a minha cidade, sem problema, sem ele. Mas eu quero dizer a você que medo gera e muda qualquer situação na sua vida. E quando eu ia na viagem, passou ali de Santa Luzia, eu digo, sem problema. O telefone toca. O diretor, Dona Estela, Marcos, desistiu do tratamento. Era tudo que eu não queria ouvir. Eu tinha medo dessa ligação. E eu disse, não, minha vida agora acabou. Por quê? Vou fazer o quê, meu Deus? Fui, as lágrimas descendo, eu enxugando, chorando, eu dizendo, minha vida acabou. Senhor, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer com esse menino lá na minha casa? O que é que eu vou fazer? Porque se trouxer para cá, ele vai se encrencar e vai morrer. Se deixar lá, ele vai me encrencar. E aí, querida, eu digo a vocês que eu senti aquele refrigério dentro de mim. As coisas não acabaram assim. Ainda tem uma história. Quando eu voltei, eu disse, olha, Marquinhos, eu não quero saber nem de você, nem de você. Dê um tempo, eu quero uma série. E voltei. Com uma semana, queridos. Ele fez vestibular lá na Maurício de Nassau e passou. E ele está no 8º período de Direito. Me pergunte como, eu não sei. Mas eu orei e não temi mais. Eu disse, olha, Senhor, se eu temer, ele vai fazer o que ele não é para fazer. Se eu temer, não vai. Então é melhor eu mostrar ao diabo que não tenho medo dele e acabou. E eu digo a você que Deus tem honrado
Deus tem honrado de uma forma que as pessoas não acreditam. Ninguém acredita. Ele chegou na minha casa e não tinha nem a 5ª série. Mas ele passou. Ele estava fazendo o supletivo, não é que teve enrolação, não, amado. É porque ele inventou de fazer o supletivo, nem eu acreditava naquilo. Eu digo, não leva nada, mas faz. Que você não quis cursinho mesmo. E ele fez as provas do supletivo e passou. E ali, querido, eu quero dizer que foi um começo de uma grande história. Então, querido, não temos desafios da sua vida. Não fuja, não corra, porque Deus, Ele resolve. Vale a pena você ser fiel ao Senhor. Sabe por quê? Porque seja quem for que seja errado, se você orar, Deus faz por você. Por causa de Deus não destruiu Sodoma e Gomorra. Só destruiu quando Abraão foi buscar ele, Ló. Aí ele destruiu, quando o anjo chegou e tirou Ló. Sai daqui, que o Senhor vai mandar enxofre e fogo para destruir essa cidade. Mas enquanto ele estava lá, porque Abraão orava, ele não destruiu a cidade. Só destruiu quando ele saiu. E se Abraão tivesse pedido, ele também não tinha destruído, não. E eu quero dizer a você, independente, querido, do seu problema, não tem problema PMG, tudo é problema. O Senhor, Ele faz. O Senhor faz, porque a gente serve a um Deus que é dono do céu, da terra, do ouro, da prata, de tudo está no controle do Senhor. Nunca pense, querido, que você não vai conseguir, porque é o medo frustrando a sua vida. O medo, ele não traz nada para você. Mas eu quero dizer que essa palavra, ela gera o impossível na sua vida. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Se eu fosse contar as maravilhas, os milagres que Deus tem feito, para mim, foi maior do que esses aqui. Para mim, foi maior do que esses aqui. O Senhor tem feito. E não há distância, não há limites para o Senhor operar, não há. Queridos, eu venho de uma família muito assim, era muito estruturada. Coisas que eram. Tem até uma página que é o cabuloso. Eu dizia, mas isso é um cabuloso, isso é direitinho da minha família. Que só sai coisa. Não, hoje não, hoje são tudo uma bênção, viu, querido? Não estou com fachada aqui, não, mas eu digo a você que Deus tem feito um milagre acontecer na minha família. Deus tem feito coisas tremendas, mas meu esposo, a minha casa, a gente tem renunciado coisas que eu olho e digo, não, isso aqui não vou fazer. Porque eu sirvo um Deus tremendo e vale a pena você renunciar. Vale a pena. Existem coisas, querido, existem caminhos que a gente pensa que é verdade, mas é pura perdição. Então não se envolva com nada, se envolva com a palavra, porque a palavra ela lhe instrui, ela leva você ao lugarzinho da bênção. Ela leva você bem igualzinho no cantinho da bênção. Agora, querido, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, porque se você olhar, você bota tudo a perder. Vale a pena servir esse Deus e ser fiel a Ele. Muita coisa, querida, em minha vida, se eu não tivesse aprendido essa palavra, eu tinha perdido. Eu tinha perdido. E as coisas que eu pensava que tinha perdido, quando eu conheci a palavra, eu recuperei. Eu recuperei. Porque o inimigo, ele joga o medo para roubar a sua bênção. Que ele é ladrão. Ele vem matar, roubar e destruir. Mas Deus, ele vem dar vida em abundância. E aquilo que me entristecia, aquilo que eu tinha dado por perdido, o Senhor me devolveu. O Senhor tomou do cão e me deu. E eu digo a você, querido, não tenha nada por perdido, não. Não tenha nada por perdido, não. Aquilo que você acha que você jogou para o alto por causa de medo, porque não quis lutar, por vergonha. Eu quero dizer a você, querido, que se for o desejo do seu coração, Deus, ele realiza. E se você buscar na palavra, o Senhor vai lhe dar estratégia para você chegar bem no cantinho da sua bênção. Porque ele é fiel. Porque aqui você viu o que é que esse homem fazia. Diante de uma nação. Imagine você sendo fiel a Deus. O que é que você não faz? O que é que você não faz?
Então eu digo a você, querido, o meu recado é esse. Fica firme na palavra. Não se envolva com tudo, não. Não escute tudo, não. Às vezes a gente pode até ouvir um programa e dizer, meu Deus, o mundo está em Cristo. Queridos, nós estamos em Cristo. E acabou. Não é a crise que vai determinar o meu dia de amanhã. Não é meu problema hoje que vai determinar meu dia de amanhã, não. É a palavra. E a palavra, ela diz que eu sou mais do que vencedora. A palavra, ela diz que em todas as coisas eu sou mais do que vencedora. Então, guarde essa palavra no seu coração. Não aceite medo na sua vida, porque Jesus lhe chamou para a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor lhe chamou para isso, para fluir, para correr, para avançar. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Que o Senhor possa fortalecer o teu coração. Que o Senhor possa firmar cada dia mais os seus passos. Amém, queridos? Eu queria chamar o grupo de louvor.